Então, pessoal, vamos gravar um vídeo hoje falando sobre o incrível Grande Prêmio de Sakhir que aconteceu ontem, lá nos Emirados Árabes. Tem muita coisa para falar, então roda a vinheta que a gente já vem. Que porrada de corrida foi essa, hein, pessoal? Bom, a maioria de vocês com certeza assistiu ao vivo, que eu não pude fazer devido a motivos particulares, assistiu resenhas, assistiu comentários e etc. Então, eu não vou falar tanto assim da corrida. A corrida foi fantástica. Primeiro, ela aconteceu num circuito diferente. A Fórmula 1 não está acostumada a andar em circuitos diferentes. Isso equilibra um pouco as forças, apesar de que era um circuito que exigia bastante motor. Segundo fator, talvez o mais importante, o campeão, o Hamilton, não estava presente devido a ter contraído Covid. Isso abriu possibilidades para os outros, para os demais pilotos. Terceiro, o substituto do Hamilton, cogitou-se no Hülkenberg, cogitou-se no Van Dorn, acabou sendo o Russell, que é piloto da Williams e é piloto da Academia Mercedes. Excelente piloto, eu venho falando sobre ele já há algum tempo. E ele não decepcionou, ele sentou no carro, liderou as duas primeiras sessões livres, batendo com sobras o Bottas. Na hora do vamos ver, o Bottas conseguiu a pole position, mas por uma margem ínfima. As demais classificações foram mais ou menos dentro do padrão. Tivemos também a tão esperada estreia do Pietro Fittipaldi, que tampouco decepcionou, não brilhou, não foi aquela coisa, né, como foi o Russell, guardadas as proporções de equipamento. E nós tivemos então, ao longo da corrida, uma série de situações inusitadas. Por exemplo, logo na primeira volta, o Leclerc fez o favor de tirar ele e o Verstappen, dois favoritos a protagonistas. O Pérez entrou meio de gaiato, rodou, parou, voltou em último. Quem imaginaria que o Pérez no final venceria a corrida? Só algum cara que escreve scripts de Hollywood muito bem escritos. Aí, o que aconteceu? O Russell largou melhor que o Bottas, se impôs como se fosse um veterano, liderou a corrida, várias disputas aconteciam nos pelotões intermediários, mas o Russell não tomou conhecimento de ninguém, até que, numa parada por motivo de safety car virtual, a Mercedes resolveu colocar os pilotos de volta nos boxes para trocar pneus e fez uma mega atrapalhada, tá? Levantando até suspeitas, né, que eu prefiro não compartilhar. Bom, a corrida ela acabou caindo no colo do Pérez, porque que foi fazendo uma grande escalada através do pelotão, com grandes ultrapassagens, com determinação. Num determinado momento, o Russell, que havia sido prejudicado por uma troca errada de pneu, voltou aos boxes, depois ele estava escalando novamente o pelotão, alcançando o Pérez. Ele teve a volta mais rápida da prova e ele furou um pneu, meio mandrake, mas tudo bem. Acabou voltando em 15º, com pouquíssimas voltas para o final, fez outra recuperação estupenda e acabou conquistando 2 pontos pelo 9º lugar, que seriam seus 2 primeiros pontos na Fórmula 1. Afinal de contas, em 37 ou 36 largadas pela Williams, ele não havia marcado ponto algum. E com o ponto da volta mais rápida, ele acabou marcando 3 pontos. Criou-se um certo suspense, dizendo que ele poderia ser desclassificado devido às irregularidades na troca dos pneus, o que acabou não acontecendo, felizmente. Vou falar dos demais pilotos. Ocon, merecidíssimo pódio, já é um francês que eu falo também, é muito promissor, muito sólido, tá? O ano que vem ele vai ter o Alonso na equipe, aí sim a coisa vai pegar, mas ele merecia esse pódio, o primeiro pódio da carreira. O Stroll, boa corrida, recuperou dos erros das provas anteriores, levou o carro para casa, pódio, a equipe está num momento muito feliz. Em quarto, o Sainz fez um corridaço, mas faltou o carro em momentos decisivos, notadamente no final da corrida, quando ele parecia que ia ultrapassar o Stroll, mas faltava aquele pouquinho a mais de velocidade para concretizar a ultrapassagem. Em quinto, o Ricciardo, sólido como sempre, mas discreto dessa vez, superado pelo Ocon, seu companheiro. Albon, que ainda está com a corda no pescoço, chegou em sexto lugar.
mas também não fez nada de excepcional. Kvyat, já falei várias vezes dele, é um piloto confiável, um piloto sólido, não tem vaga para o ano que vem, já teve suas 2 ou 3 chances na Fórmula 1, está na hora de dar espaço para uma nova geração, mas fez uma boa corrida. Bottas, lamentável, talvez a pior corrida da carreira dele, demonstrou falta de combatividade, demonstrou falta de velocidade final, falta de personalidade de campeão, porque ele estava liderando a equipe, era hora dele pegar e ir para frente, como seria de se esperar. O Russell, que eu já falei, brilhante, mas com muito azar, inclusive ele no final da corrida disse que estava gutted, ou seja, desolado. Não é para tanto, afinal de contas, uma semana antes ele estava correndo na Williams. Com a pandemia e o Hamilton sendo acometido pela Covid, ele teve a oportunidade de ouro. Ele não desperdiçou essa oportunidade. Apesar que nós sabemos que a Fórmula 1 tem memória curta. Grandes corridas que não se traduziram em resultados acabam sendo esquecidas. Vamos esperar que em Abu Dhabi ele continue no carro e que vença de maneira convincente, com pole position, etc., para deixar o Toto Wolff numa posição meio de... Vettel, lamentável, uma corrida triste, paradas desastrosas, a Ferrari vai ladeira abaixo, Gasly não foi tão bem quanto seu companheiro Kvyat nessa corrida, Giovinazzi e Kimi, ex-Sauber do Alfa Romeo, está devendo. Aitken, uma estreia meia boca, também não é um piloto de ponta, ele tem ali seus méritos, mas não mostrou que veio ainda. E finalmente o Pietro Fittipaldi, que fez uma corrida correta, sem brilho, não me entendam mal. Eu já vi pilotos, nós tivemos 2 situações paralelas. O piloto que substitui o campeão num carro bom e vai lá para frente e mostra o que veio. Me vem à mente o Emerson substituindo o Rindit em 70, quando o Rindit acabou falecendo em Monza. O Emerson assumiu a equipe e se firmou como primeiro piloto, ganhando seu 4º grande prêmio, tá? Isso não é para ser esquecido. O Piquet substituindo o Lauda, quando o Lauda, desmotivado, resolveu abandonar a carreira pela primeira vez. O Piquet assumiu a equipe, já foi vice-campeão e teria sido campeão se não fossem circunstâncias de pista. O próprio Mika Salo, quando o Schumacher quebrou as 2 pernas em Silverstone em 99, Mika Salo entrou na equipe, liderou a corrida, só não ganhou porque ele acabou cedendo para o Irvine, então, o companheiro dele. Enfim, e teve várias situações de pilotos assumirem carros e decepcionaram. Eu me lembro quando o Massa teve aquele acidente, a famosa mola na cabeça, em 2009, que ele foi substituído pelo Luca Badoer, que era o piloto, que era o Pietro Fittipaldi da Ferrari na época. E o Luca Badoer foi muito mal. Ele fez, no total, a carreira dele, mais de 50 provas e nunca pontuou. E ele foi muito decepcionante com a Ferrari, a ponto da Ferrari buscar o Fisichella, que vinha de pole position com a Racing Point, que é a Force India, que hoje é Racing Point, em Spa, e sentou naquela Ferrari do Massa, que andava com o Massa entre os primeiros, e também não fez nada. Então é complicado você colocar um piloto no meio do campeonato, sem muito tempo para adaptação. Nesse aspecto, o Russell foi muito bem e o Pietro não foi mal. Ele chegou, na realidade, a melhor volta dele foi 10º mais lento que a do Magnussen, que é um piloto experiente, que já tem mais de 117, 118 grandes prêmios. Então, ele não se desgraçou. Mas, por outro lado, também vai ser mantido para Abu Dhabi. Nossa Senhora. Espero que ele faça uma boa corrida, mas não vejo no momento futuro para ele na Fórmula 1. Talvez ele tenha que diversificar realmente para a Fórmula Indy ou outra coisa. De qualquer maneira, teve o gostinho de ter por enquanto, talvez 2 largadas na Fórmula 1, que muitos pilotos com até mais currículo que ele não tiveram. O Drogovic assinou com a equipe que era do Callum Ilott para o ano que vem. Venho falando bastante do Drogovic, falta um pouquinho de regularidade, velocidade ele tem, postura ele tem. Se ele tiver um bom acompanhamento, ele vai ser um forte candidato ao título da Fórmula 2 no ano que vem. O campeão da Fórmula 2 esse ano foi, como todos sabem, o Mick Schumacher, que já carimbou seu passaporte para a Fórmula 1.
ele talvez nem precisasse ser campeão, só com o sobrenome que ele tem, né, ele conseguiria, mas ele fez por mérito. Aí vem hoje um desabafo nas redes sociais do Pedro Piquet, dizendo que não vai mais correr na Fórmula 2, que lamenta que de 3 anos para cá teve muitas decepções, que com o câmbio desfavorável ao real ficou muito caro para as empresas investirem. Eu concordo com tudo isso. Que, infelizmente, pilotos que tiveram mérito na Fórmula 2, como é o caso do De Vries, o ano passado que foi campeão, não tiveram a menor chance na Fórmula 1, e que um piloto que foi vice-campeão esse ano, que seria o Aylott, não vai ter chance, enquanto o Mazepin, ele não cita o Mazepin, comprou metade da equipe. Horas, o Piquet não pode reclamar. Primeiro, ele não teve resultados. Segundo, ao longo da carreira dele, ele sempre teve condições privilegiadíssimas. Na Fórmula 3 sul-americana, brasileira, mesmo na Fórmula 3 europeia, e faltou resultado, entende? Então, não dá para o cara reclamar de não ter condições, sendo que ele teve berço de ouro, nome, condições materiais. Esse ano ele fez uma campanha muito fraca. Ele correu na equipe Charrua e o companheiro dele, que é o Deletraz, que não é nenhum gênio do volante, conseguiu muito mais pontos e muito mais colocações entre os pilotos que pontuaram que ele. Então eu acho que ele, né, não podia ter saído mais quietinho, mas enfim, isso é opinião minha, tá? Amanhã começam os treinos para a próxima temporada de Fórmula 2, o Drogovic vai estar lá, o Samaia também, espero que o Samaia escolha uma equipe melhor e evolua como piloto. Está muito caro correr na Fórmula 2, aliás, está muito caro correr em qualquer categoria, principalmente no exterior, realmente devido à nossa desfavorável cotação do real. Enfim, corrida de ontem fantástica, durante a semana eu volto para fazer mais comentários, ela deixa um gostinho de quero mais, porque domingo tem Abu Dhabi, que é o encerramento do campeonato, a gente vai ter a chance de ver se o Russell consegue dar a volta por cima. Parabéns ao Pérez, depois de 190 corridas ganhar a primeira, é para realmente comemorar bastante. E é um cara bacana, um cara muito talentoso, espero que ele consiga aí um espacinho na Fórmula 1, tá muito difícil, só se fosse na Red Bull, e o Albon tá ajudando o Pérez com os resultados que tem tido, mas vamos ver. Pessoal, estou precisando de seguidores no YouTube, agradeço vocês pela atenção, tamo junto, valeu!